Cartas de um Diabo a seu aprendiz. Carta 29. Meu querido Vermelindo, agora que já temos certeza de que os alemães vão mesmo bombardear a cidade do seu paciente e que o seu dever de patriota vai pô-lo em risco de morte, temos que reconsiderar nossa política. Será que devemos almejar a covardia, a coragem e seu orgulho consequente, ou o ódio contra os alemães? Bem, temo que não seja bom tentar torná-lo um homem corajoso. Nosso departamento de pesquisa não descobriu ainda como produzir qualquer tipo de virtude, embora o sucesso seja esperado a qualquer momento. Essa é uma deficiência séria. Para agir de modo hediondo e ser eficazmente maldoso, o homem necessita de alguma virtude. O que Átila teria sido sem a sua coragem? Ou Shylock sem a abnegação em relação à carne? Mas como não podemos fornecer essas qualidades por nós mesmos, só o que podemos fazer é usá-las conforme fornecidas pelo inimigo. Isso significa deixar para ele uma parcela de domínio sobre aquelas pessoas que, do contrário, teríamos dominado completamente. Trata-se de um jeitinho muito pouco satisfatório. Mas tenho certeza de que um dia vamos aprender a fazer melhor. O ódio é algo que temos como manipular. A tensão dos nervos humanos durante ruídos, perigos e fadiga torna os homens propensos a qualquer tipo de emoção violenta, sendo somente uma questão de canalizar tal suscetibilidade para os lugares certos. Se a consciência resistir, confunda. Faça seu paciente afirmar que sente ódio, não de sua própria parte, mas em nome das mulheres e das crianças, e que um cristão deve perdoar os seus próprios inimigos e não os dos outros. Em outras palavras, deixe-o considerar-se suficientemente identificado com a mulher e as crianças para sentir ódio no lugar delas, mas não identificado o suficiente para considerar os inimigos delas como os seus próprios e, por isso, como objetos de seu perdão. Mas o ódio pode ser bem mais combinado com o medo. A covardia é a única entre todos os vícios que é puro sofrimento. Horrível de antecipar, horrível de sentir, horrível de lembrar. Já o ódio tem seus prazeres. Por isso, é muitas vezes a compensação com a qual um homem amedrontado recompensa a si mesmo pelas misérias produzidas pelo medo. Quanto mais alguém tem medo, mais irá odiar. E o ódio também é uma grande anestesia para a vergonha, para provocar uma profunda ferida na caridade do seu paciente. Você terá primeiro que derrotar a sua coragem. Agora, esse é um negócio delicado. Conseguimos fazer o homem ficar orgulhoso de muitos de seus vícios, mas não da covardia.
Sempre que estamos à beira de obter sucesso em fazer isso, o inimigo permite que aconteça uma guerra, um terremoto ou qualquer outra calamidade. Imediatamente a coragem se torna tão obviamente desejável e importante, mesmo aos olhos humanos, que todo o nosso trabalho é desfeito e assim eles passam a ter vergonha genuína de pelo menos um vício. O problema de induzir a covardia em nossos pacientes, que com isso podemos produzir neles real autoconhecimento e autorrepulsa, com consequentes arrependimento e humilhação. E, de fato, na última guerra, milhares de pessoas, ao descobrirem sua própria covardia, acabaram descobrindo também pela primeira vez todo o mundo moral. Em tempos de paz, podemos fazer muitos deles ignorarem inteiramente o bem e o mal. Em tempos de perigo, a questão é forçada sobre eles de uma maneira tal que nem nós os podemos cegar. Estamos aqui diante de um dilema cruel. Se promovêssemos a justiça e a caridade entre os homens, estaríamos caindo diretamente nas mãos do inimigo, mas se os conduzimos ao comportamento oposto, isso mais cedo ou mais tarde produzirá, com a permissão dele, uma guerra ou uma revolução, e a questão indisfarçável da covardia ou da coragem desperta milhares de homens da estupefação moral. Com efeito, esse é provavelmente um dos motivos para o inimigo ter criado um mundo perigoso. Um mundo em que assuntos morais realmente vão direto ao ponto. Ele consegue enxergar da mesma forma que você que a coragem não é simplesmente uma das virtudes, mas a forma de cada virtude assume quando está sendo testada, ou seja, no ponto da mais alta realidade. A castidade, a honestidade ou a misericórdia que se entrega ao perigo será casta, honesta ou misericordiosa apenas sob certas condições. Pilatos foi misericordioso, até que isso se tornou arriscado. Por isso, tornar o seu homem um covarde pode representar uma perda ou um ganho. Ele pode vir a descobrir coisas demais sobre si mesmo. É claro que sempre há a chance de não anestesiar a vergonha, mas de agravá-la e assim produzir desespero. Esse seria um grande triunfo. Mostraria que o seu paciente acreditou e aceitou o perdão que o inimigo oferece para seus outros pecados só porque ele mesmo não tinha consciência plena de sua pecaminosidade, que em relação ao único vício que realmente entende em sua plena profundidade e indignação, ele não pode buscar nem confiar na misericórdia. Mas temo que você já o tenha deixado ir longe demais no seu aprendizado com o inimigo e que ele já saiba que o desespero é um pecado maior do que qualquer dos pecados que o tenham provocado. Quanto à verdadeira técnica de tentação para a covardia, não há muito o que dizer. O ponto central é que as precauções têm a tendência de aumentar o medo. Entretanto,
as precauções. Quando publicamente ordenadas ao seu paciente, logo se tornam rotina e esse efeito de medo desaparece. O que você deve fazer é manter passando pela mente dele, lado a lado, com a intenção consciente de cumprir o seu dever. A vaga ideia de que todos os tipos de coisas que ele pode ou não fazer dentro da estrutura do dever parece deixá-lo um pouco mais seguro. Afaste a mente dele da regra simples. Tenho que parar aqui e fazer isso ou aquilo, fazendo com que se preocupe com uma série de sequências de ação vital imaginárias. Se acontecerá, embora eu espere muito que não aconteça, eu poderia fazer B, e se acontecer o pior, poderei sempre ainda fazer C. Despertar as superstições, desde que não sejam reconhecidas como tais, poderá ser interessante. O negócio é mantê-lo acreditando que há alguma coisa além do inimigo lhe está disponível e que a coragem que este lhe fornece para recorrer ocorre de tal modo que aquele compromisso total com o dever se torna algo totalmente permeado de pequenas reservas inconscientes, construindo uma série de expedientes imaginários para evitar que aconteça o pior. Você deve produzir nesse nível de vontade do qual ele não está consciente uma determinação de que o pior não deverá acontecer. Depois, na hora do terror, deixe isso tomar conta dos nervos e músculos dele. Terá feito o ato fatal acontecer antes que ele se dê conta do que está acontecendo. Porque você não pode esquecer. O ato de covardia é tudo o que importa. O sentimento de medo em si não é nenhum pecado, embora nós o apreciemos. Ele não traz bem algum para a nossa causa. Com carinho, seu tio mal danado. Um recadinho do seu amigo mal danado mais uma vez. Você se sentiu tentado a compartilhar? Vai lá, compartilha. Vai deixar seu like. Tudo bem, a gente também gosta. Mas aproveite então e se inscreva no canal. Quem sabe você vai ver outras cartas, não é mesmo?